Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora com vocês, Aloísio Guigino e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Nosso abraço, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. Estamos aqui mais uma vez, eu, Aloísio, com... Eu, tentando respirar, Eduardo Araújo. Eduardo Araújo, nessa dupla que nós conversamos a respeito dessa obra, O que é o Espiritismo. E nós estamos no capítulo 1º, no segundo diálogo com o cético. Cético é aquele que não conhece, mas está aberto a assimilar as informações que vierem. E nós estamos no tópico que fala sobre a comunicação, meios de comunicação, mais especificamente sobre a mediunidade. E nesse tópico nós estamos numa pergunta que foi feita pelo visitante, pelo cético, em que ele coloca a seguinte necessidade, a seguinte pergunta: há algum sinal pelo qual se possa reconhecer a posse dessa aptidão? Isto é, há algum sinal em que nós possamos identificar que o indivíduo é médium ou não é médium? Médium ostensivo, né? Porque Kardec nos informa que todos nós somos médiuns, isto é, todos nós percebemos a influência. Então, já começamos a ver essa resposta, mas Kardec continua dizendo aqui que não existe nenhum método que possa afirmar ou asseverar que o indivíduo seja médium. E ele diz aqui, primeiro, porque nem todos os espíritos podem comunicar indiferentemente por todos os médiuns. Nós sabemos que tem que haver uma sintonia para que haja esta interação fluídica entre o espírito comunicante e o médium para que seja ou que se realize a comunicação ou que se exerça a mediunidade. E o segundo ponto que Kardec coloca é que todo médium pode perder ou ver suspender-se a sua faculdade. Então a mediunidade não é uma coisa que, uma vez adquirida, ela seja permanente, qualquer que seja a conduta do médium. Muitas vezes essa mediunidade é suspensa pela espiritualidade como um meio até de proteção do médium para que ele não se endivide mais. E continua então a resposta de Kardec. Essas poucas palavras bastam para mostrar que há nisto um sério estudo a fazer-se, a fim de se poder explicar as variações que esse fenômeno apresenta. Seria, pois, um erro que todo espírito possa vir responder ao apelo que lhe é feito e se comunicar pelo primeiro médium de que lance mão. Para que um espírito se comunique é preciso, primeiro, que lhe convenha fazê-lo. Então é aquilo que o Chico sempre dizia, o telefone toca de lá para cá. Certo? Nós podemos invocar, mas nem sempre teremos a resposta. Segundo ponto que Kardec coloca, que sua posição ou as suas ocupações lhe permitam. Os espíritos não estão à nossa disposição a todo momento. Tem outras atividades, então poderão ou não atender, dependendo das suas ocupações naquele momento. E um terceiro ponto que Kardec coloca, que encontre no médium um instrumento apropriado à sua natureza.
Então, é aquilo que nós já, de certa forma, realçamos ao início. Para que um espírito se comunique, é necessário que haja uma simbiose fluídica e que o médium tenha condição de ser o porta-voz desse porta-voz ou porta-escrito, ou o que queiram, certo? Deste espírito que está se comunicando. Então tem que haver o médium tem que ser um instrumento apropriado para que esta comunicação se realize. Nós sempre repetimos aqui, é um fato, que contra fato não há argumento, né? Um fato que ocorreu com Chico, certo? Quando ele já no exercício da mediunidade, já trabalhando com Emmanuel, seu mentor, ele começou a ver, em 1939, ele começou a ver que toda vez que Emmanuel vinha, se apresentava, e Chico via, apresentava-se junto com Emmanuel um outro espírito que ele não sabia quem era. E isto durou 3 anos. Este espírito depois veio a identificar-se, ou melhor, identificou-se como sendo André Luiz. Não é esse o seu verdadeiro nome, mas como ele provinha de uma família radicada em Niterói e que ainda tinha muitos componentes que estavam encarnados aqui, para que não houvesse nenhuma outra conotação, ele identificou-se como André Luiz. Então, nós vemos, foram 3 anos para que pudesse haver essa preparação desta simbiose fluídica entre o espírito comunicante e o médium. E olha que Chico era Chico, certo? Chico era Chico. Mas então nós vemos que há todo esse processo preparatório para que haja realmente uma comunicação mais fiel. E nós vemos também um outro aspecto, é que a importância desse trabalho que veio a ser desenvolvido por André Luiz junto com Chico Xavier, a vida no mundo dos espíritos, era de tamanha importância que tinha que haver essa identidade entre médium e espírito comunicante para que houvesse uma maior fidelidade naquilo que venha a ser elaborado pelo médium. Continue, por favor. Quero ainda enfatizar essa frase de Kardec, é muito importante, né, que seria, pois, um erro crer que todo espírito possa vir responder ao apelo que lhe é feito e se comunicar pelo primeiro médium que quer que se lance mão. Muitas casas espíritas fazem um trabalho não digo muitas, mas algumas, vamos dizer assim, um trabalho da psicografia. E as pessoas que vão até essas casas, eu fico observando, eu tive num trabalho desses recentemente, a ansiedade natural, a angústia, né, dos familiares, cada um ali com a sua história, né, com a sua história de perda, de dor, de filho, de mãe, de pai. E as pessoas ficam com aquele olhar ansioso, esperando por uma mensagem do seu ente querido. E algumas mensagens vão chegando, elas não têm umas características muito claras, né? São mensagens genéricas. Outras vêm até com alguns nomes, mas normalmente não tem ninguém na assistência. E as pessoas se perguntam se aquilo é charlatanismo, se aquilo é uma falsidade, se os médios estão ali enganando. E aqui claramente Kardec mostra pra gente que não é bem isso. Existem casos de charlatanismo? Sim, existe. Existe médico que engana? Existe. Mas na sua grande maioria o trabalho é verdadeiro, só que às vezes até os próprios médicos que estão realizando não têm muita noção, se não tiver um estudo aprofundado da doutrina, de que a tarefa de comunicação ela é muito complexa. Não basta que um filho, um pai, uma mãe desencarnado queira dar a comunicação. É preciso que ele encontre no médium o que o Aloysio explicou perfeitamente. Tem que haver essa simbiose, tem que haver uma afinidade fluídica entre o espírito comunicante e o médium. Sem isso, ele não consegue transmitir a mensagem. E, mais ainda, como diz Kardec em O Livro dos Médiuns, para esse tipo de comunicação, que é uma espécie de evocação,
tem que se ter médios que ele chama de especiais. Médios que tenham condição de filtrar aquilo que o espírito precisa passar na mensagem. Então, se o espírito ele quer passar caracteres para que ele seja identificado e o médium não consegue registrar, essa mensagem não vai ficar clara para aquele que a lê. Então, é muito mais difícil do que a gente poderia imaginar. Eu mesmo, quando comecei na doutrina, eu imaginava que fosse assim, chegou, falou, chegou, escreveu. Seria muito bom, mas a coisa é muito mais complexa, e se é complexa é porque Deus sabe o que faz. É porque a gente ainda não tem maturidade para lidar com a mediunidade, seja com o que for, né? Nós acabamos desvirtuando tudo. Imagina se fosse tão simples falar com os nossos entes queridos, a gente iria transformar a vida deles no inferno, ou vice-versa, porque a gente não ia deixá-los em paz. É aquilo que ele coloca aqui, que nós ressaltamos aqui, essas palavras de Kardec, que lhe convenha fazê-lo. Convenha, exatamente. Nem sempre convém. Nem sempre convém. Nem Aliás, sempre quase convém. nunca. E aí, dando continuidade na resposta de Allan Kardec ao visitante, ele diz que, em princípio, podemos comunicar-nos com os espíritos de todas as categorias. Com os nossos parentes e amigos, com os mais elevados como com os mais vulgares. Porém, independente das condições individuais de possibilidades, eles vêm mais ou menos de boa vontade, segundo as circunstâncias e, sobretudo, segundo a sua simpatia pelas pessoas que os chamam, e não pelo pedido do primeiro que tenha a fantasia de evocá-los por um sentimento de curiosidade. Nestas circunstâncias, se eles, quando na terra, não se incomodariam com elas, depois da morte, não o fazem também. E aí a gente verifica a importância desse livro, que é o Espiritismo, que foi publicado no momento em que só havia o Livro dos Espíritos, posteriormente numa nova edição já com o Livro dos Médios, mas no esclarecimento, até hoje, né, com todas as obras que nós temos, informações aqui de Kardec preciosíssimas na compreensão do que seja uma comunicação espiritual. E Kardec aqui usa toda a sua capacidade e nos explica as coisas que muitas vezes ficam gerando dúvidas de uma forma muito clara. Simples. Direto. Né? Então, realmente dá uma possibilidade de um entendimento mais profundo a respeito dessas questões, principalmente nessa que nós estamos tratando, da mediunidade. Porque imagina que um grupo de filósofos estudando chegasse à seguinte conclusão: nós poderíamos evocar Sócrates, vamos evocar Sócrates, como se fosse uma mera curiosidade, vamos saber a opinião de Sócrates. Então os espíritos não têm que se sujeitar, como a gente não se sujeita em vida, a atender qualquer tipo de apelo, às vezes descabido, que nos fazem. Então são questões muito assim corriqueiras que Allan Kardec traz de uma forma simples, mostrando que os espíritos não estão à nossa disposição. Que existem diversos fatores que vão influenciar na possibilidade dessa comunicação acontecer ou não. Continua ainda Allan Kardec aqui na resposta. Os espíritos sérios só comparecem nas reuniões sérias, para onde os chamam com recolhimento e para coisas sérias. Não se prestam a responder a perguntas de curiosidade, de prova ou com um fim fútil, nem também a experiência alguma. Então, mais um ponto importante, que é a seriedade das reuniões. Eu observo nas reuniões que eu já pude participar de desobsessão, que apesar delas terem um caráter sério, né, o grupo em si muitas vezes deixa falhas muito grandes pela questão da conduta moral de cada um de nós. Mas como os espíritos observam o caráter da reunião, que é sério, eles dão uma cobertura para que o pior não aconteça. Porque muita gente não tem noção do que é participar de uma reunião mediúnica. As pessoas acham que participar de uma reunião mediúnica é só no dia da reunião você ter alguns cuidados, não comer algumas coisas, não falar palavrão, mas esquecem que o médium, ele é médium todos os dias, 24 horas por dia. E muitas vezes ele vai para uma reunião mediúnica levando com ele mágoas, ressentimentos, brigas com outros médios, disputas,
E apesar do caráter sério que tem a reunião, ela fica comprometida pela nossa própria conduta. Então a tarefa de comunicação, de trabalho, é muito difícil. Então quanto mais sério for o trabalho e quanto mais sério for o médium, né, a seriedade que ele tem que ter consigo mesmo, da sua mediunidade, da sua conduta, mais os espíritos nobres poderão atuar nessas reuniões. Continuando, Kardec diz: os espíritos frívolos andam por toda parte, porém nas reuniões sérias calam-se e conservam-se afastados para escutar, como fariam estudantes em uma assembleia de doutos. Nas reuniões frívolas, eles tomam a desforra, fazendo de tudo, divertimento, zombando, muitas vezes, dos assistentes e respondendo a tudo sem se importarem com a verdade. Uma observação aqui. Nós vemos que, hoje em dia, raramente, ou quase nunca acontece o que acontecia há tempos atrás, quando as reuniões muitas vezes ocorriam com os seus componentes sem conhecimento daquilo que estavam fazendo. Então nós víamos nas reuniões médiuns subindo na mesa, gritando, quebrando coisas, certo? Dando uma passividade a espíritos que aproveitavam o momento ali para se manifestarem. Hoje em dia, com já um conhecimento e que o estudo nos provê isto, nós vemos que as reuniões ocorrem, de um modo geral, com uma tranquilidade, com um controle do médium, e aí torna-se uma reunião séria. E conforme nós vimos aqui, nas reuniões sérias, os espíritos frívolos calam-se e conservam-se afastados para escutar. Então nós vemos a importância para o exercício da mediunidade do estudo dos médiuns, da preparação intelectual, do conhecimento dos médiuns, para que possa, aplicando a sua atividade, levar a bom termo estas reuniões que ali ocorrem. Existem ainda também os espíritos denominados batedores, e geralmente todos que produzem manifestações físicas. O que é manifestação física? Manifestação física é a manifestação de efeitos físicos. Nós sabemos que temos de efeitos inteligentes e de efeitos físicos. De efeitos físicos são aquelas que provocam ruídos, batidas, movimentam corpos, certo? E não tem um efeito mais de esclarecimento ou de conteúdo elevado que vem através dos espíritos. Normalmente, as reuniões de manifestações físicas são realizadas com médiuns de efeitos físicos e com espíritos que não são tão elevados quanto aqueles das manifestações inteligentes. Então, é o que Kardec diz, denominados espíritos batedores, e todos os que produzem manifestações físicas são de ordem inferior. Então, de um modo geral, é mais fácil para o espírito comunicante produzir algum efeito físico do que elaborar um conteúdo que tenha uma riqueza, que tenha um valor maior dentro daquilo que está sendo ou aquilo que está acontecendo. Sem por isso serem essencialmente maus. Não quer dizer que eles sejam maus, não. Esses espíritos chamados aqui de inferiores não são espíritos necessariamente maus. Apenas são espíritos que ainda não alcançaram um estágio evolutivo daqueles chamados espíritos de luz, certo? Espíritos mais elevados. Para os efeitos especiais, continua aqui, possuem uma aptidão de alguma sorte especial para os efeitos materiais. Os espíritos superiores não se ocupam com essas coisas, assim como os sábios da Terra não se entregam a exercício de força muscular.
quando aqueles precisam de tais efeitos se deem, lançam mão dos atrasados, como nós nos servimos dos trabalhadores para os serviços pesados. É uma comparação muito interessante, porque assim como nós temos aqui aqueles que ainda realizam os trabalhos mais pesados pela falta de conhecimento, de preparo ou de capacidade para realizar trabalhos mais elaborados, mais consistentes, de maior conteúdo, os espíritos também. Certo? Dentro do processo evolutivo, nós vamos encontrar as mais variadas categorias de espíritos. Vamos lembrar do Livro dos Espíritos, quando, na questão 100 a 113, ele coloca as 3 ordens de espíritos, né? Os espíritos imperfeitos, os espíritos bons e os espíritos puros. E nós vemos que nós ainda estamos na primeira ordem de espíritos imperfeitos. E ali nós encontramos esses espíritos que nós estamos aqui nos referindo, os batedores, zombeteiros, e todos esses que ainda carecem de uma elevação espiritual. E nós ainda somos também espíritos imperfeitos. Nós já queremos ser bons, mas ainda não somos. Certo? Então, esses espíritos também se manifestam. Certo? Então, quando os espíritos superiores precisam de algum efeito material, seja para convencimento, seja para o que for, vamos lembrar que a doutrina dos espíritos, a invasão organizada da espiritualidade, começou com manifestações de efeitos físicos. São as batidas, Heiderswille, certo? As mesas girantes, todas essas coisas que aconteceram e que são manifestações de efeitos físicos. Batidas, ruídos e vamos por aí afora. Quando os espíritos superiores necessitam de alguma coisa, e esse foi o início, conforme dissemos, da chegada até nós, da preparação para a chegada da doutrina dos espíritos, eles lançam mão de espíritos ainda nesta fase, mas que têm a capacidade de se manifestar desta forma que nós estamos aqui relembrando e realçando. Então, existem as manifestações de efeitos físicos e existem as manifestações de efeitos inteligentes. Os espíritos elevados, eles normalmente se utilizam de médiuns que tenham essa capacidade de serem o porta-voz das mensagens que chegam de efeitos inteligentes. Aqueles que são médiuns de efeitos físicos também são importantes, não há dúvida que são. E os efeitos físicos ocorrem sempre por alguma razão. Toda vez que há uma manifestação, existe um controle, um acompanhamento e uma permissão do alto para que ocorra aquela manifestação. E todas elas têm uma razão de ser e têm uma consequência. Todo efeito tem uma causa. Toda causa gera uma consequência. Então, tudo tem uma razão de ser. Certo? E nós verificamos que o processo dessa comunicação é diferenciado nas comunicações inteligentes, das comunicações de efeitos físicos, que mais adiante nós vamos ter oportunidade de conversarmos a respeito, mas no Livro dos Médiuns, capítulo 3º, se eu não me engano, do método, nós encontramos todas as explicações que nós precisamos a respeito. E com isto, nós deixamos todos curiosos e marcamos o nosso próximo encontro na próxima semana, se Deus quiser, e Ele há de querer. Que muita assim paz. Seja, muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra.
E agora com vocês, César Augusto Lourenço Filho, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 e 1869. Boa noite, queridos amigos. Aqui estamos novamente e nos alegramos por estarmos juntos outra vez, continuando o nosso estudo pelas páginas da Revista Espírita. No programa anterior, nós encerramos o estudo da matéria de título O Espiritismo é uma ciência positiva, publicada por Kardec no exemplar de novembro de 1864 da Revista Espírita. No programa de hoje, nós vamos estudar a matéria de título Aos Nossos Correspondentes, inserida por Kardec no exemplar de janeiro de 1867 da Revista Espírita. Vamos então a ela. Para a maioria dos nossos correspondentes da França e do estrangeiro, a época de renovação das assinaturas, em 1º de janeiro, é, como todos os anos, ocasião para nos darem novos testemunhos de simpatia que nos tocam profundamente. Na impossibilidade material em que estamos de responder a todos, pedimos-lhe recebam aqui a expressão de nossos sinceros agradecimentos e da reciprocidade de nossos votos. Ficais certos de que não esquecemos em nossas preces nenhum daqueles, encarnados ou desencarnados, que a nós se recomendam. Kardec está, então, agradecendo aos correspondentes, os membros correspondentes da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né, aquela prática, aquela constância da renovação das assinaturas da Revista Espírita, que é uma demonstração de confiança e de aceitabilidade da revista. Por quê? Porque em 1º de janeiro de 1867, a revista já estava sendo publicada mensalmente e ininterruptamente durante 9 anos. 9 anos. Então não era uma revista que tinha acabado de ser publicada, não. 9 anos de publicação de uma revista muito séria, de uma sociedade científica extremamente séria, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, criada e dirigida por Kardec. Uma outra observação que nós fazemos a respeito do trecho lido é que ele, Kardec, faz questão de dizer que nas preces lá dele e da sociedade não são esquecidas aquelas pessoas, aqueles espíritos encarnados ou desencarnados que se recomendam às preces. É interessante, Kardec, ele poderia pura e simplesmente agradecer a confiança, etc. e tal, mas ele teve o cuidado de dizer, olha, nós oramos por vocês, nós temos esse sentimento de gratidão pela solidariedade de vocês. E não só com relação aos encarnados, como também aos desencarnados, companheiros de trabalhos lá da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e correspondentes estrangeiros ou correspondentes do interior da França que estivessem já na pátria espiritual.
Continua Kardec pelas páginas da Revista Espírita de janeiro de 1867, na matéria Aos Nossos Correspondentes. Os testemunhos que houveram por bem nos dar são para nós poderoso encorajamento e suaves compensações que facilmente nos fazem esquecer as penas e fadigas do caminho. E como não as esqueceríamos quando vemos a doutrina crescer incessantemente, superar todos os obstáculos e cada dia nos trazer novas provas dos benefícios que se espalha. Agradecemos a Deus o insigne favor que nos consegue de testemunhar seus primeiros sucessos e entrever o seu futuro. Nós lhe pedimos que nos dê as forças físicas e morais necessárias para realizar o que nos resta fazer antes de voltar ao mundo dos espíritos. Agora Kardec está se referindo aos relatórios, às cartas que ele recebia de todos esses correspondentes, não só manifestando a aprovação para a revista, como dissemos há pouco, como também encorajando Kardec para que ele continuasse na luta, ele continuasse realizando o seu trabalho de codificador, melhor dizendo, da doutrina. E ele manifesta que tem satisfação porque a cada dia ele recebia provas dos benefícios que a doutrina, de um modo geral, espalhava e a revista espírita, de modo particular. E outra coisa que, como vimos, foi muito interessante, e mais uma vez nós vamos ressaltar a humildade de Kardec, é que ele, humildemente, apesar de aquela época, 1867, a doutrina já ter adeptos espalhados pelo mundo inteiro, ele chama todo esse caminhar de 1857 a 1867, não só da revista, que foi 1858, porque a atividade dele, Kardec, mais diretamente foi a partir de meados da década de 1850. A primeira edição do Livro dos Espíritos foi em 18 de abril de 1857. Então, com 10 anos de serviço na codificação e na divulgação da doutrina espírita, Kardec humildemente diz que tudo aquilo que caminhou ele chama de primeiros sucessos. Primeiros sucessos. E também humildemente pede a Deus forças físicas e morais necessárias para realizar o que restaria a ele, Kardec, fazer antes de voltar ao mundo dos espíritos. E nós vamos lembrar aqui que ele realmente desencarnou daí a 2 anos, em março de 1869. Então, ele está falando em janeiro de 1867, pedindo a Deus forças físicas e morais para realizar o que faltava. E faltavam apenas 2 anos. E ele, então, desencarnou de infarto, em 1869. Sigamos pelas páginas da Revista Espírita de janeiro de 1867, na matéria Aos Nossos Correspondentes. É Kardec falando.
Aos que têm a bondade de fazer votos pelo prolongamento de nossa permanência na terra, no interesse do Espiritismo, diremos que ninguém é indispensável para a execução dos desígnios de Deus. O que fizemos, outros o poderiam ter feito, e o que não pudermos fazer, outros o farão. Assim, quando lhe aprouver chamar-nos, ele saberá prover a continuação de sua obra. Aquele que for chamado a lhe tomar as rédeas, cresce na sombra e se revelará quando for tempo, não por sua pretensão a uma supremacia qualquer, mas por seus atos, que o assinalarão a atenção de todos. Neste momento, ele próprio o ignora e é útil, por enquanto, que se mantenha à margem. O Cristo disse: aquele que se exaltar será rebaixado. É, pois, entre os humildes de coração que será escolhido, e não entre os que quiserem elevar-se por sua própria autoridade e contra a vontade de Deus. Esses apenas colherão vergonha e humilhação, porque os orgulhosos e os presunçosos serão confundidos. Que cada um traga a sua pedra ao edifício e se contente com o papel de simples obreiro. Deus, que lê no fundo dos corações, saberá dar a cada um o justo salário de seu trabalho. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo da Revista Espírita, na apresentação de César Augusto Lourenço Filho. Este parágrafo, ou esses dois parágrafos que acabamos de ler, eles são proféticos, né? Kardec fala realmente como se estivesse assim, se despedindo com 2 anos de antecedência. Aos que têm a bondade de fazer voto pelo prolongamento de nossa permanência na Terra, no interesse do Espiritismo, diremos que ninguém é indispensável. Estou lendo de novo o que Kardec escreveu. Então, Kardec depois fala, como nós acabamos de ver com a leitura que fizemos, que realmente ninguém é insubstituível. Quando ele desencarnasse, o Espiritismo teria continuidade, não haveria solução de continuidade no crescimento da doutrina. A doutrina é uma doutrina de origem divina, trazida pelos espíritos superiores que a revelaram, e a gente vive repetindo isso aqui, em mais de 1000 lugares diferentes no mundo inteiro, através de médiuns que não se conheciam uns aos outros, e ao mesmo tempo. Então, realmente é uma doutrina que não poderia ficar parada ou entrar em extinção quando Kardec, o codificador, desencarnasse, porque ele sempre registrava isso, repetia isso, que a doutrina não era dele, a doutrina era dos espíritos, e haveria essa continuidade. Agora, interessante é que nesses 2 parágrafos lidos, Kardec menciona que aquele que viria a substituí-lo, ele estaria sendo preparado pela espiritualidade sem que as pessoas soubessem. Será que ele, Kardec, sabia? Ele não deixa entrever isso no texto, mas fala que ele está sendo preparado à sombra. É uma maneira de dizer, o meu sucessor está sendo preparado pela espiritualidade, mas nós não estamos sabendo quem é. E como vimos aqui também, ele ressalta que seria escolhido esse sucessor entre os humildes de coração, ou seja, entre aqueles que não tivessem vaidade, presunção, não estivessem empenhados
num esforço de assumir a liderança quando Kardec desencarnasse. Enfim, Kardec, ele humildemente diz que não é insubstituível, menciona que o substituto estaria sendo preparado já pela espiritualidade superior, e vamos repetir, ele desencarnaria, Kardec, daí a 2 anos. E que, além disso, a escolha desse sucessor não seria pelos títulos do mundo, não seria pela intelectualidade, não seria pela projeção social ou pela projeção nos meios científicos, não, seria uma pessoa que se habilitasse justamente pelo coração, isto é, pelo progresso moral, vamos dizer dessa maneira. Entre os humildes de coração será escolhido. E aí, queridos irmãos, isso vale a pena nós comentarmos um pouco, trazendo para os dias de hoje. Nas hostes espíritas, nós precisamos estar sempre atentos a esse conselho de Kardec a respeito de quem deve liderar. Os espíritos, os humildes de coração, aqueles que não estão preocupados com poder, aqueles que não estão preocupados em se tornarem líderes, não serão aqueles que estão preocupados em conduzir as pessoas. Será entre aqueles que realmente estiverem amando e servindo. É entre eles que tem que surgir no meio espírita as lideranças legítimas. Toda vez que no nosso meio houver pessoas, se apresentarem pessoas que nitidamente, insofismavelmente, estão num processo de conquista de poder, nós precisamos parar, pensar um pouco e verificar se verdadeiramente aquela pessoa ela está habilitada em termos morais de assumir tal liderança, seja qual for a liderança que aquela criatura está manifestando assim tanto interesse em assumir. Vamos ler então como Kardec fecha a matéria aos nossos correspondentes, por ele publicada na Revista Espírita de janeiro de 1867. A todos os nossos irmãos em crença diremos: coragem e perseverança, porque se aproxima o momento das grandes provas. Fortalecei-vos nos princípios da doutrina, e deles penetrai-vos cada vez mais. Alargai as vossas vistas. Elevai-vos pelo pensamento acima do círculo limitado do presente, de maneira a abarcar o horizonte do infinito. Considerai o futuro, e então a vida presente, com seu cortejo de misérias e decepções, vos aparecerá como um ponto imperceptível, como um minuto doloroso que logo não deixará mais traços na lembrança. As preocupações materiais parecem mesquinhas e pueris ao lado dos esplendores da imensidade. Ditosos os que colherem na sinceridade de sua fé a força de que necessitarão. Esses bendirão a Deus por lhes ter dado a luz. Reconhecerão sua sabedoria nas suas vistas insondáveis e nos meios, sejam quais forem, que emprega
para a sua realização. Marcharão através dos escolhos, com a serenidade, a firmeza e a confiança que dá a certeza de atingir o porto, sem se deter nas pedras que machucam os pés. E olha que parágrafo brilhante, que parágrafo enorme em termos de qualidade, profundidade e valor, que Kardec encerra a matéria. É nas grandes provas que se revelam as grandes almas. É também quando se revelam os corações verdadeiramente espíritas, pela coragem, a resignação, o devotamento, a abnegação e a caridade, sob todas as suas formas, de que dão exemplo. Queridos irmãos, este texto de Kardec, nós diríamos que é uma exortação eterna. É uma exortação que vale em qualquer época. Valeu em 1867, vale hoje e valerá amanhã. Por quê? Porque é uma forma perfeita, completa, de fazer com que nós espíritas tenhamos plena consciência da nossa responsabilidade. Não só a nossa responsabilidade individual em crescermos espiritualmente, como também, por via de consequência, a nossa responsabilidade espiritual de fazermos tudo o que estiver ao nosso alcance para o progresso da doutrina espírita. Não para que a doutrina espírita seja uma doutrina que vá tomar conta do mundo, não. Para que a doutrina espírita, ela, através de tudo que nós pudermos divulgá-la, em especial através do nosso exemplo pessoal, ela cada vez mais ser capaz de sensibilizar as pessoas, cada vez mais as pessoas poderem beber nos ensinamentos da doutrina, justamente esses esclarecimentos que tornam mais fácil de entender, por exemplo, a moral do Cristo, tudo aquilo que o Cristo nos ensinou. E aí, queridos irmãos, nós estaremos dando a nossa pequena parcela de contribuição nesse serviço maior, que é justamente contribuirmos para o progresso da humanidade, fazendo a pequenina parte que nos compete. E nós, de vez em quando, muitas vezes, repetimos aqui, e vamos mais uma vez repetir aquela definição de Kardec, abre aspas, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega no sentido de domar as suas inclinações mais. Se nós estivermos fazendo esse esforço sincero, honesto, com determinação, nós estaremos crescendo intelectual e moralmente. E, por via de consequência, nós estaremos, com a nossa vivência no bem, com a nossa exemplificação no amar e servir, nós estaremos sensibilizando pessoas a também fazerem isso, crescerem espiritualmente e crescerem moralmente. Chegamos ao final do nosso programa, queridos irmãos. No próximo, nós iremos iniciar matéria nova. Muita saúde, muita paz, muita alegria, uma ótima semana para todos nós.
E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.